agora o Câmara Agora com as notícias do que acontece aqui na Câmara dos Deputados. A gente fala ao vivo do estúdio da TV Câmara e você vai ficar sabendo das votações, das reuniões de comissões e conselhos, do que pode ser votado no plenário da Câmara e das principais propostas em discussão aqui e que podem mudar a sua vida. Vamos juntos! Bom dia! O presidente Hugo Motta, o presidente da Câmara, Hugo Motta, participa do encontro de novos prefeitos e prefeitas no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, aqui em Brasília. Quem está acompanhando e tem as informações é a repórter Cassiana Tormin. Bom dia, Cassiana. Bom dia, eu estou aqui do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, um espaço aqui para a realização de eventos como esse aqui em Brasília. E nesse momento aqui o Centro de Convenções está bem cheio. É certo que tem muita gente ainda chegando, o trânsito aqui perto está bem intenso, né? Muitas autoridades aí dos diversos municípios do Brasil, mais de 5.500 municípios, então, e muitos deles têm representantes aqui, prefeitos, prefeitas, vereadores, gestores. Então, esse é um momento aí para que o governo federal apresente os programas, né, as oportunidades aí de investimento e políticas públicas também para os municípios nas diversas áreas, saúde, educação, cultura, meio ambiente. E agora, para a abertura desse evento, é esperada a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e também do presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, que também deve participar dessa conferência de abertura, que deve acontecer em alguns instantes. Para esse evento que começa hoje com essa conferência, mas que vai até depois de amanhã, são 3 dias de atividades, estão previstas aí mais de 100 conferências, 60 oficinas nessas diversas áreas, então, acontecendo simultaneamente para capacitar os gestores, os representantes aí dos municípios, então, para que possam ter mais conhecimento e acesso a essas oportunidades aí de investimentos e políticas públicas, como eu já disse. A gente vai acompanhar aqui, como eu disse, muita movimentação, muita gente chegando aqui, os corredores estão cheios, em algumas salas foram colocados também, telões para as pessoas acompanharem essa conferência de abertura que pode começar a qualquer momento, e a gente vai ficando por aqui e volta a qualquer instante com mais informações. Sandra. Ok, Cassiana, muito obrigada pelas informações. Interessante esse evento que acontece aqui em Brasília. É um evento realizado pelo governo federal, pelo executivo, mas que conversa muito com a Câmara dos Deputados, né, e com o Congresso Nacional. Porque os prefeitos que assumiram agora, eles fazem gestão de recursos federais que inclusive são votados por essa casa, por meio das emendas parlamentares, né? E também por meio do orçamento e também das políticas públicas que afetam diretamente as cidades. Então é importante esse diálogo, né, entre os prefeitos, o governo federal, mas também o Congresso Nacional. Inclusive, alguns encontros, né, de prefeitos de alguns estados estão sendo firmados aí durante essa semana para ocorrer com os deputados das bancadas estaduais. Por exemplo, já tem um encontro previsto da bancada do Piauí, né, dos deputados da bancada do Piauí com os prefeitos lá dos municípios do Piauí, né, desse estado, e também da Paraíba. Há outros encontros que devem ocorrer com outras bancadas, com outros estados. Então é neste momento, né, que esses novos prefeitos, eles entendem como é que funciona essa integração, né, que é do governo federal, do Congresso Nacional e das prefeituras das cidades, porque tudo que vai afetar essas cidades passa por essa casa aqui, passa pela Câmara dos Deputados, passa pelo Senado Federal, enfim, e que vai afetar diretamente a sua vida que mora aí na cidade. Então, acompanhe com a gente essa cobertura, a gente vai trazer para vocês, né, os desdobramentos desses encontros, tá bom? Fique aqui com a gente. E o governo federal entregou ontem em Brasília o prêmio Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. Mais de 4.000 municípios de 14 estados cumpriram a meta estabelecida em 2024 e receberam um certificado. A solenidade contou com a participação do presidente Lula e do presidente da Câmara dos Deputados. O Fred Sokolovski conta pra gente como foi.
o senhor ministro. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, participou da cerimônia de entrega do prêmio Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização 2024. A premiação reconhece os esforços empreendidos pelos estados e municípios na busca pela alfabetização das crianças na idade certa. O presidente Hugo Mota destacou que, mais que uma premiação, o selo da alfabetização celebra o avanço da cidadania no país. Dirijo um cumprimento a todos os estados e municípios que receberam os selos nas categorias ouro, prata e bronze. Em particular, gostaria de destacar os municípios da minha querida Paraíba, pelos resultados excepcionais alcançados. Em especial ao município de Patos, que tem obtido grande sucesso na gestão do prefeito Nabor Vanderlei. Esse e tantos outros exemplos nos mostram que, com trabalho sério e dedicado, podemos superar desafios e oferecer educação de qualidade em qualquer região do Brasil. Hugo Mota também reafirmou o compromisso da Câmara dos Deputados em agilizar a tramitação de propostas que promovam o aumento dos índices de alfabetização no país. Esse compromisso está no DNA de nossas instituições e se reflete nas diversas iniciativas que temos apoiado e desenvolvido em prol da educação brasileira. Enquanto presidente da Câmara dos Deputados, reafirmo esse compromisso. Tramitam em nossa casa proposições relevantes sobre o tema, como o projeto que cria a Política Nacional de Alfabetização e Educação para Jovens e Adultos e o projeto do novo Plano Nacional da Educação, com 18 objetivos a serem alcançados até 2034. Na solenidade, o presidente Lula destacou que a alfabetização abre portas e é fundamental para ampliar horizontes e melhorar as perspectivas de vida da população. Para a gente colocar as pessoas que, como eu, que não tive a oportunidade de estudar, sonhar em chegar numa universidade, sonhar em ter um curso superior, coisa que era proibida até então, porque durante 4 séculos só podia estudar nesse país quem era rico, quem era pobre estava predestinado a cortar cana, a trabalhar de empregada doméstica, a trabalhar em serviços que ninguém queria fazer nesse país. E nós então resolvemos mudar um pouco a história desse país, mudando a educação. Medidas provisórias que liberam recursos para a prevenção de enchentes no Rio Grande do Sul e reforço para a prevenção e combate às queimadas em várias regiões do país são algumas das MPs que precisam ser votadas pelo Congresso neste mês de fevereiro. O repórter Dorivan Lima explica pra gente. Prevenção de enchentes no Rio Grande do Sul, facilidades para os agricultores gaúchos na obtenção de financiamentos e reforço para a prevenção e combate às queimadas em várias regiões do país. Essas são algumas das ações adotadas por meio de medidas provisórias que precisam ser votadas pelo Congresso neste mês de fevereiro. As medidas provisórias têm efeito imediato quando são editadas pelo governo federal, mas têm um prazo para serem transformadas em lei pelo parlamento. A medida provisória destinada a ajudar o Rio Grande do Sul liberou 510 milhões de reais. Uma parte é destinada ao Fundo Crédito Solidário RS para oferecer garantias de até 80% dos financiamentos obtidos por produtores e empresas na região atingidas pelas enchentes. Outra parte é destinada à melhoria dos sistemas de controle de enchentes no Rio Grande do Sul, desde o mapeamento até a emissão de alertas de risco. Também vence em fevereiro a medida provisória que permite a concessão de ajuda financeira aos estados e Distrito Federal para ações de prevenção e combate às queimadas irregulares e aos incêndios florestais. Essa ajuda, que pode prever o reembolso ou não do valor ao governo federal, depende do reconhecimento do estado de calamidade pública ou situação de emergência. E aqui no estúdio para falar da pauta do plenário de logo mais às 5 da tarde, quer dizer, às 5 para as 2 da tarde, eu recebo o nosso repórter setorista de plenário, Cid Queiroz. Tudo bem, Cid? São 6 itens na pauta do plenário de hoje, não é isso? É isso mesmo, Sandra. A pauta do plenário dessas semanas são projetos consensuais, porque há uma forte negociação aí para os comandos das comissões que está acontecendo. Então, o plenário está incluindo projetos que foram acordados desde o ano passado entre os líderes
itens que há consenso para a votação deles. O presidente Hugo Mota, ele baixou aí uma norma prevendo regras de procedimento para as votações. Então está certo agora que os registros de presença das votações serão necessariamente presenciais terça, quarta e quinta-feira. Nas terças e quintas-feiras as votações serão híbridas, ou seja, poderão acontecer de forma presencial ou pelo sistema Infoleg que o deputado tem, mas na quarta-feira as votações serão exclusivamente presenciais. O registro de presença é feito apenas nos painéis de registro de presença dentro do plenário, e o presidente Hugo Mota também resgatou as sessões ordinárias, o pequeno e o grande expediente. No pequeno expediente, durante 1h30, os deputados têm, numa lista de deputados inscritos, tem até 3 minutos para fazer pequenos comunicados, e 2 deputados serão sorteados para fazerem discursos de 15 minutos cada. Nessa semana ainda não houve esse sorteio, então o grande expediente só será retomado na parte da semana que vem. As sessões, a ordem do dia se iniciará nas terça e quarta-feira, impreterivelmente, a partir das 16 horas. Isso é uma reclamação de vários deputados. As sessões começavam, as votações, muito tarde e terminavam muito tarde. Então, e quinta-feira pela manhã, a mesma regra, começando cedo, a ordem do dia, para terminar cedo, porque os deputados têm que pegar voo para ir para os seus estados. Na pauta de votações de hoje, como você falou, Sandra, são 6 itens. O primeiro item é um projeto de lei que prevê punições para escolas que não aceitarem matrículas de alunos, inclusive de alunos com deficiência, se não houver uma justificativa. Essa punição poderá ser uma advertência até a suspensão e o cancelamento do registro. O autor dessa proposta é o deputado Helder Salomão, do PT do Piauí, que conversou com a gente ontem. Ele espera que essa matéria seja aprovada hoje. Eu acredito muito, sou confiante na possibilidade de nós aprovarmos esse projeto e fazermos justiça aos estudantes que procuram as instituições de ensino e que, às vezes, por razões injustificadas, eu quero frisar isso, por razões injustificadas, especialmente quando se trata de pessoas com deficiência, as matrículas são negadas. E aí, se aprovado o relatório, né, que já foi bastante debatido e negociado, então a gente não teria o descredenciamento do ato autorizativo para funcionamento da instituição de ensino de imediato, mas nós teríamos penalidades graduais. Primeiro, advertência. Segundo, a suspensão temporária e a proibição de novas matrículas até equacionar o problema. E, em caso de reincidência e de insistência da instituição de ensino, ela então teria o registro cassado, né, suspenso, o credenciamento e o ato autorizativo. Então a gente ouviu aí então o deputado Helder Salomão, que é o autor dessa proposta, que é o primeiro item da pauta de hoje. Quais são os outros itens? Pois é, Cid? Os outros itens, o segundo item é o projeto que cria a Política Nacional de Enfrentamento ao Papilomavírus, conhecido como HPV, a principal causa de câncer de colo de útero entre mulheres. O projeto de lei que institui o Dia Nacional da Ação Climática. O projeto de lei que revoga vários dispositivos da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, que foram revogadas pela Constituição ou por leis posteriores. O projeto de lei que especifica que a aproximação de agressor de mulheres, mesmo consensual, constitui descumprimento de medida protetiva, alterando a Lei Maria da Penha, e um projeto de lei que regulamenta a profissão de alpinista industrial. São esses os itens da pauta hoje. E, Sandra, nós vamos acompanhar as votações hoje. Vamos sim. Muito obrigada, Cid, pelas informações. Lembrando que a pauta do plenário começa, né, na realidade, a sessão do plenário começa às 1:50 da tarde. Obrigada. Bom dia, Cid. Bom dia. E a Comissão Especial sobre Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde se reúne hoje à tarde também. Quem tem os detalhes dessa reunião é a Mariana Pichitic. Bom dia, Mariana.
Bom dia, Sandra. Bom dia a todos. Bom, esse é o único item da agenda do corredor das comissões nesta terça-feira, porque, como o Cid falou antes, as comissões permanentes não foram instaladas ainda, existe negociação para qual partido vai comandar qual comissão, então elas não estão em funcionamento e as comissões que estão funcionando, portanto, desde o início do ano são as especiais. Hoje, como você falou, tem reunião às 14h30 da Comissão Especial sobre Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde. Essa comissão funcionou já ao longo do ano passado, está debatendo um projeto que foi aprovado no Senado no final de 2023, que tem o objetivo de estimular o desenvolvimento da indústria do hidrogênio de baixo carbono. Quem pediu a audiência de hoje foi o deputado Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, que quer tratar da regulamentação e também da implementação de marcos legais para a transição energética. Essa audiência é 14h30 no plenário 3. Quem quiser pode mandar sua pergunta pelo site da Câmara, www.câmara.leg.br. Escreve lá, a sua pergunta vai ser registrada no debate interativo e vão participar dessa audiência de hoje o secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda, Rafael Ramalho do B, também o Rodrigo Hollenberg, que é secretário de Economia Verde do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Pietro Adamo Sampaio Mendes, que é secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, e também a pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ana Carolina Chaves, e também o professor titular do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, Gonçalo Amarante Guimarães Pereira. Então são os destaques, esse é o destaque de hoje à tarde no corredor das comissões, Sandra. Muito obrigada, Mariana, pelas informações. E como disse a Mariana, essa comissão especial sobre transição energética e produção de hidrogênio verde, essa reunião, ela é interativa. Ou seja, você pode participar e eu vou mostrar para você aqui agora como é que você participa. Olha só, a gente está aqui com o portal da Câmara aberto, é o câmara.leg.br, digita aí ou no seu computador ou no seu celular, então digita esse endereço e aí você vai rolar a tela aqui, né, até você chegar na agenda, né? Bem aqui embaixo tem a agenda, tem aqui Comissão Especial sobre Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde, às 14h30, você clica aqui em cima, abriu então a página aqui, onde você pode acompanhar essa comissão. E aqui você vê, ó, bem vermelhinho, tá? Debate interativo. E aí aqui tem, o que isso quer dizer? Quer dizer que você pode participar do debate, você pode enviar perguntas para esse debate, ou você pode ver quais são as perguntas que tem aqui e votar numa pergunta que você achou interessante. Aí você vota nessa pergunta, porque quanto mais votada a pergunta, mais chance tem de ela ser feita durante a transmissão da reunião da comissão. Então tem aqui, vote ou pergunte. E aí você vai fazer a sua pergunta aqui, né? Nesse box, tem um box aqui. Peraí, calma, tá se antecipando. Aí você vai enviar. Na hora que você for enviar, vai pedir um login. Você põe entrar. Aí você tem, se você já estiver cadastrado, é só colocar o seu endereço de e-mail, a sua senha. Caso contrário, tem aqui embaixo, né? Você não tem conta? Cadastre-se. Aí ele pede para você se cadastrar, você faz então ali o seu cadastro, né? Faz o seu login, aí depois você fez o seu cadastro, você entra com essa senha e aí você vai poder fazer essa pergunta, né? Dentro desse box aqui, a pergunta que você quiser sobre o tema, tá bom? E qual que é o tema, né? Só para a gente relembrar, é o acompanhamento da regulamentação e implementação de marcos legais para a transição energética, né? Então, aqui a gente já tem duas perguntas, né? Que você pode votar também. Você estando cadastrado, você pode votar na pergunta que você achar melhor, né? Então aqui, ó, a primeira pergunta é do Vitor Cardoso de Oliveira e ele pergunta qual a diferença molecular do hidrogênio verde para o simples, né? E também tem a pergunta do João Fernando Tobgial da Silva Santos. Ele pergunta quais as perspectivas para o mercado global de hidrogênio verde e como o Brasil pode se posicionar nesse cenário competitivo. Então já tem duas perguntas aí e você pode participar. Basta então fazer esse caminho aqui que eu mostrei para você, é muito simples, é muito orgânico, né? E um projeto em tramitação aqui na Câmara prevê proteção ainda maior às mulheres vítimas de agressões dentro da casa, dentro de casa. O relatório do projeto, a relatora do projeto, a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, admite que as medidas protetivas precisam de mais fiscalização e rapidez nas ações. Ela falou ao programa Painel Eletrônico na manhã de hoje.
A gente sabe que essa proteção, esse amparo é prioridade absoluta. Infelizmente, em alguns casos, por vezes, há uma demora na emissão. A gente sabe que em alguns estados isso é um pouco mais lento e que acaba demorando um pouco. A gente sabe também que a própria fiscalização nesse cumprimento, na questão de ser acionado um descumprimento e aquilo de fato chegar à prisão do agressor por descumprimento, por vezes também é demorado. Eu acredito que hoje um dos maiores problemas na questão da medida protetiva, porque o objeto legal, ele é lindo, ele é maravilhoso, mas ele precisa sair do papel na sua integralidade e precisa de celeridade, porque a principal prioridade é a proteção à vida da mulher. Então, se neste contexto de proteger a vida há uma morosidade, automaticamente essa vida está correndo um risco ainda maior. Quanto mais se demora para proteger a mulher, a vítima, mais risco ela tem. E o Conselho de Comunicação Social do Congresso se reuniu ontem no Senado Federal para debater regras para a produção e comercialização de vídeos sob demanda no Brasil. O VOID, Video On Demand, é um sistema de distribuição de conteúdo que permite ao usuário assistir o que quiser, na hora que quiser. Conselheiros e convidados defenderam regras para proteger as empresas brasileiras e criticaram a falta de transparência das plataformas de stream estrangeiras. Quem acompanhou e explica pra gente é a Cassiana Tormin. As plataformas de streaming, também conhecidas como empresas de vídeo sob demanda, são aquelas que permitem escolher e assistir aos conteúdos audiovisuais diante de uma infinidade de opções. A criação de regras para essas gigantes estrangeiras foi discutida pelo Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Para o diretor da Agência Nacional do Cinema, Paulo Alcoforado, as grandes plataformas devem cumprir regras e atuar com transparência, da mesma forma como é cobrado das empresas brasileiras do setor audiovisual. É uma questão de garantir a competitividade às empresas brasileiras. Trata-se de criar regras de convivência entre empresas grandes, médias e pequenas, brasileiras e estrangeiras. Os conselheiros reivindicaram a votação da proposta em análise na Comissão de Cultura da Câmara, que cria regras para as plataformas de vídeo sob demanda. Eles defenderam que as plataformas sejam obrigadas a contribuir para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional e que o valor seja proporcional ao faturamento das empresas. Mauro Garcia, presidente da Brasil Audiovisual Independente, lembrou que vários países já criaram leis específicas para o setor e defendeu que a lei brasileira seja ampla e atenta a novas tecnologias que possam surgir. Nós estamos ainda não observando ainda adequadamente a questão do vídeo por demanda, mas para mim mais do que isso, de olhar para uma legislação que seja mais abrangente e que não fique obsoleta em tão pouco tempo. Nós vamos aqui falar do vídeo por demanda e já não estamos mais falando disso, já está para além do vídeo por demanda. A secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura, Joelma Gonzaga, afirmou que o governo está empenhado na criação das normas para o setor de vídeo por demanda. Para ela, é preciso resguardar as empresas brasileiras e proteger os direitos autorais de quem produz audiovisual. Queremos avançar com esse marco, que ele não é e não pode ser qualquer marco, e é crucial que nessa primeira onda da regulação no Brasil, e eu digo primeira onda porque na França, por exemplo, já se está na terceira onda de regulação, alguns aspectos precisam ser cruciais, né? Essa primeira onda não dá para passar sem proteção ao direito autoral e patrimonial da produção brasileira independente, o marco regulatório, esse marco regulatório deve assegurar que os direitos autorais e patrimoniais sobre a obra brasileira independente, permaneçam majoritariamente com empresas brasileiras
Como já consta nos nossos normativos, não dá para a gente não falar, não dá para que a gente ter como ponto de partida a propriedade intelectual. Bom, vocês viram aí então uma matéria que foi de ontem do Conselho, da reunião do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. A Cassiana Tormin acompanhou essa reunião ontem e hoje a Cassiana Tormin está lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, acompanhando então essa reunião com os novos prefeitos de todo o país. E ela está lá com o prefeito, ela vai entrevistar esse prefeito agora e eu passo para ela. Cassiana. Isso aí. Geralmente dá 10 mil visualizações. Bom, a gente teve um problema de comunicação ali com a Cassiana, mas a gente vai encerrar agora o Câmara agora, né? Enfim, mas a gente retorna a qualquer momento com informações de lá, do Centro de Convenções, onde reúne esses prefeitos com os governadores, com o governo federal e também com os deputados e senadores que também estão lá participando desta reunião, ok? Então a gente encerra aqui, não perca hoje, 1h30 da tarde, a gente tem o Direto da Câmara com outras notícias aqui da casa e às 1:55 da tarde a gente tem então a sessão do plenário Ulisses Guimarães. Tchau!